Vamos começar. Eu gostaria só de ler um texto bíblico aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Estarei lendo esse texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Então, gostaria aqui de cumprimentar o pastor Reginaldo Cruz, é professor ali na nossa querida Faculdade Assembleiana do Brasil. Pastor Marcel Rocha, também professor no IBCamp, nosso seminário. Pastor Reginaldo também é professor do nosso seminário. E o pastor Carlos César também, que é professor do nosso seminário e também está como editor-chefe das edições Vila Nova. Para nós é uma alegria de tê-los aqui conosco. Considerando que desde o princípio do mundo existe morte, desobediência, pais contra filhos, filho contra pais, etc. Desde sempre tudo isso existiu. Então, qual é o indício da volta de Jesus? A paz do Senhor, né? Vou tentar elucidar essa pergunta. Os indícios são muitos. Essa é uma realidade. Nós sabemos que desde o princípio sempre houve, né, esses pecados, né, cometidos pela humanidade. Mas a Bíblia nos mostra que tem algo que é bem mais forte, né, que existe indícios, existem sinais que serão seguidos para essa vinda de Cristo. Eu quero citar Mateus 24. A partir do versículo 29 até o 31. Eu quero deixar essa passagem para ficar mais claro, porque se nós observarmos há muito tempo grandes catástrofes, terremotos, né? Grandes carnificinas também, grandes imperadores do mal reinaram e cometeram absurdos contra a humanidade. E muitos deles foram taxados como o anticristo, né? Muitos deles foram taxados como se cumprindo as profecias do final do tempo. Mas até hoje nós observamos que continua a mesma coisa. Mas um dos indícios está lá em Mateus 24. Se você for observar o capítulo 24 de Mateus, capítulo 25, ali tem um sermão profético de Cristo, de Jesus, trazendo alguns pontos sobre a sua vinda, né? Sobre o consumar dos tempos. Mas ele deixa bem claro, exatamente aqui no Mateus 24, que ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o quê? O Filho do Homem. E de todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então será muito claro essa evidência. Todos os povos presenciarão essa vinda de Cristo. Um dos maiores problemas hoje que nós enfrentamos, principalmente nessa perspectiva escatológica, é que qualquer acontecimento acima da normalidade, as pessoas já associam como final, né? E sempre foi assim, Mas isso exatamente são algumas manifestações que já está acontecendo durante muito tempo, alguns prenúncios da vinda de Cristo, mas ainda não é. Então, o que se tem muito são especulações, mas sempre houve esses tipos de situações difíceis, nessas catástrofes, assassinatos, isso tudo. Mas será muito visível, será muito claro, né, essa vinda, essa consumação.
A Bíblia afirma que os nossos corpos serão transformados. Como se dará isso? E se serão transformados, nós poderemos reconhecer as pessoas que convivemos aqui na terra? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 58, é o texto mais substancial da Bíblia para responder a primeira pergunta, né? Paulo fala ali da doutrina da ressurreição, em outras palavras, a doutrina da redenção, e Paulo coloca um parâmetro. São 58 versículos, né? Esse é o clássico paulino sobre a teologia do corpo, a redenção do corpo, a transformação do corpo, o metamorfosear do corpo. São esses 58 versículos, é o texto mais completo. É claro que Daniel fala que uns ressuscitarão para a vida, outros para a morte. Jesus falou que uns ressuscitam, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Lá em João 5, fizeram o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Mas esse texto de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, é interessante. É importante observar alguns pontos. Primeiro ponto, Paulo apresenta Jesus como um modelo ressurreto para nós. Então, qual é o nosso modelo? Qual é o nosso protótipo, o perfil? Quando eu falo protótipo, respeitando, é claro, a ideia de que Cristo é a primícia, né? É o primogênito dos que dormem, ou seja, o primeiro, né? Então, o corpo de Cristo ressuscitado é o parâmetro para a gente avaliar a nossa ressurreição. O corpo ressurreto de Jesus também é o parâmetro para pensarmos o nosso corpo ressurreto. Então, tudo reside a partir de Jesus. Jesus referencia em tudo, inclusive nesse ponto. Aí Paulo, primeiro ele destaca lá que a ressurreição é o pilar, é o fundamento do cristianismo. Repare, não é a cruz, é a ressurreição. E Paulo diz que a pregação é inútil sem a ressurreição, que o evangelho é inútil sem a ressurreição, que a fé também é inútil se não houver ressurreição. Então repare que para o apóstolo Paulo, tudo reside e gravita em torno do Cristo ressuscitado. Está muito claro nas palavras de Paulo. Então Paulo faz uma defesa, pastor Fabiano, da ressurreição de Jesus. Isso é muito importante. Aí Paulo vai dizer a evidência histórica. Eu tenho de que fazer essa analogia para chegar a responder a pergunta. Paulo apresenta uma evidência histórica, uma analogia histórica, que Cristo ressuscitou. Ele diz, olha, ele ressuscitou, ele foi visto por muitas pessoas, pelas mulheres, por Pedro, pelos discípulos, pelos 12, foi visto por 500 pessoas e depois ele foi visto por mim. Não sei se você já reparou o detalhe do texto. Paulo não considera que teve uma visão do Cristo ressuscitado, uma visão transcendental. Não, Paulo está falando, eu o vi pessoalmente, uma visão ocular. Paulo está incluindo numa lista de testemunhas históricas que viram o Cristo ressuscitado. Então, aí depois Paulo vai dizer o seguinte, como é essa ressurreição? Primeiro, ele apresenta as duas provas teológicas da ressurreição de Jesus. A prova histórica do corpo dele e a prova física. Então, para falar de ressurreição, tem que apresentar a historicidade e a fisicalidade do corpo de Jesus. Aí Paulo agora, como ele é muito didático, vai dizer o seguinte, como é esse corpo? Aí ele fala, há corpos celestes e corpos naturais. Aí Paulo está dizendo que o corpo do crente, quando ele morre, é como uma semente. O argumento de Paulo é muito inteligente. Ele coloca agora, depois da analogia histórica, a analogia da semente. Aí Paulo vai dizer o seguinte, o corpo do cristão, o crente salvo, quando morre, é como uma semente que foi plantada. Nessa analogia da semente, Paulo diz, olha, quando a semente é plantada, antes dela germinar, ela morre. Então, o corpo do cristão, ele é plantado, ou seja, na sua morte, né? Mas depois vai germinar, ou seja, vai ressuscitar. Então, Paulo está dizendo que o corpo, quando morre, simplesmente é como uma semente que plantou. Primeiro ela morre, para depois ela germinar. Então, o cristão primeiro ele morre, para depois ele ressuscitar. Corroborando com Tessalonicenses 4, que os mortos ressuscitarão primeiro, não é isso? João 5, os mortos ressuscitarão.
Daniel disse que também que os mortos ressuscitarão. Então, aí Paulo está dizendo como é que é esse corpo. O corpo do cristão ressurreto, ele se deflagra, deteriora, ele se acaba, veio do pó e volta ao pó. Então as pessoas que foram enterradas há dezenas ou centenas de anos, lá não existe mais nenhum pó, não é? Não existe ossos, não existe mais células, nada. Então o que veio do pó, ao pó voltará. Então quando Paulo fala que o corpo da ressurreição ele é plantado, significa que Deus preservou a nossa unidade psicossomática, ou seja, o nosso espírito, alma e corpo. Colocou aonde? Nós não sabemos, a Bíblia não informa. Mas Deus preservou todas as pessoas que morreram nele. Reparem que lá em Coríntios, Paulo está dizendo que dos que ressuscitam com Cristo, né? É a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, né? Aí Paulo diz que nós ressuscitaremos. Cristo, no grande dia, ele dará uma ordem e ao brado da sua voz de autoridade, na vinda dele, ou seja, na parúcia, né, no arrebatamento, a primeira coisa que acontece, os mortos ressuscitam. Ressuscitam, não tem mais o mesmo corpo, mas tem a mesma fisionomia, né, tem a mesma personalidade integral, a mesma aparência, né, mesmo o corpo tendo se deteriorado, Deus preservou a nossa aparência, porque isso significa ser imagem e semelhança dele. E nós nunca perderemos a imagem e semelhança dele, mesmo que nós morreremos, mas nós vamos ressuscitar com a mesma imagem, com a mesma aparência que nós tínhamos antes da morte. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Diz assim: Enoque, Moisés, Elias, esses três homens têm alguma coisa a ver com a grande tribulação? Tem, mas antes de tudo, é bom observar, lembrando de uma pergunta do último encontro aqui na igreja, nessa perspectiva, né, a igreja quer saber, alguém perguntando quem eram as duas testemunhas, né? Geralmente é atribuído Enoque e Elias. Claro que a interpretação que entende que Enoque é uma das duas testemunhas é uma interpretação errônea, porque o texto lá das duas testemunhas em Apocalipse fala dos teus filhos, ou seja, certamente alguém da nação de Israel. Quando a figura histórica de Enoque aparece na Bíblia, ainda não há formação do povo judeu ou do povo hebreu. Sociologicamente, o povo hebreu é formado a partir de Abraão, e consequentemente a sequência desse povo chamado de judeus é formada a partir da época de Esdras e Neemias, do ponto de vista da sociologia. Agora nós temos informações do texto bíblico que as duas testemunhas elas surgirão na grande tribulação, e elas pregarão o evangelho do reino. Elas serão perseguidas e também consequentemente serão martirizadas. A interpretação mais coerente, justificando, né, o meu sim, que alguns desses personagens, excluindo a pessoa de Enoque, né, tem a ver com a grande tribulação, é que provavelmente, de uma forma bem coerente, não seria especulativo afirmar que Moisés e Elias provavelmente podem ser as duas testemunhas, principalmente porque os dois são os maiores nomes, os maiores sinônimos, né, dos dois grandes movimentos que há no Antigo Testamento, a lei e consequentemente o profetismo, que dura 400 anos. Então, enquanto Moisés é o grande nome da lei, o grande nome do movimento profético, que começa lá em Samuel, vai até Malaquias, é o nome de Elias. Então, Elias e Moisés, eu não vejo nenhum problema em associá-los, né, ao período da grande tribulação, onde aparecerá as duas testemunhas, que consequentemente pode ser entendido como os dois, né, os dois personagens do Antigo Testamento.
Faculdade Faifa. Inscrições abertas. Venha fazer o seu bacharel em teologia na nossa faculdade com curso reconhecido pelo MEC. É isso mesmo. As inscrições estão abertas para o ano de 2017. Faculdade Faifa. www.faifa.com.br. Fone 62 3211 3077. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Você sabia? A Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova foi fundada pelo pastor Jaime em 1960. Na fundação, a igreja tinha pouco mais de 30 membros. O que são as bestas do mar e da terra? Está lá em Apocalipse capítulo 13. É simples. A besta que emerge do mar é o anticristo. É esse aí. É exatamente o usurpador, o anticristo. Aquele que vem implantar um governo, para enganar as nações. Eu sou bem objetivo para você entender. Esse é a besta que emerge do mar. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E a besta que emerge da terra, diretamente, sem rodeio, é o falso profeta. É exatamente o falso profeta. Ele já vem com o intuito de um papel mais religioso, um papel mais religioso, para a unificação dessas religiões. Isso é interessante nós observarmos que essas bestas, é por isso que você não pode chamar o seu irmão de besta, porque você sabe que ele pode ser uma besta, mas tudo bem. Essas bestas, irmão, elas estão presentes aqui na palavra de Deus, e são distintos, e é bom te entender que eles vão estar trabalhando em consonância, exatamente quando a igreja ela já for arrebatada. Essa implementação da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra, isso será implantado, toda essa questão religiosa, essa questão política, exatamente na tribulação, na tribulação. É até bom te tirar algumas dúvidas aqui também com respeito de uma neurose que tem aí sobre algumas questões de marcas, de chips que as pessoas acham que vão colocar na gente. Bom, eu, segundo o meu entendimento, que eu sou a minha visão, a visão pré-tribulacionista, pré-milenista, primeiro que não podemos se preocupar com isso, porque isso vai ser implantado exatamente quando a igreja estiver o quê? Arrebatada. É simples, Então essa neurose que não possa tomar conta do
do seu coração, da sua vida, deixar você angustiado. Será que o Trump é o anticristo? Será que o Lula é o anticristo? Será que o fulano, Stalin, Hitler? Lógico, isso aí tudo tem um espírito do anticristo que está lá na primeira carta de João, né? Que ele fala exatamente sobre essa questão. O espírito do anticristo já está reinando há muito tempo, mas vai se manifestar exatamente esses elementos ainda, né? Mas como nós cremos, né? Nós cremos que será a manifestação quando a igreja já estiver com o Senhor, né? Quando ele vai voltar até a metade dos céus e vai o quê? Arrebatar a sua igreja. Então, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos quanto a essas bestas, ok? Pastor Fabiano, em anos recentes, principalmente na década de 90, alguns programas que havia, na época quase não tinha internet, no começo da década de 90, mas havia alguns periódicos enlatados nos Estados Unidos, principalmente a revista chamada Da Meia-Noite, que criou no imaginário pentecostal, inclusive no assembleiano, uma teoria da conspiração. Primeiro, nenhuma teoria da conspiração é bíblica, né? Mesmo aqueles irmãos na época do 11 de setembro que viram as duas torres, né, do World Trade Center, lá em Zacarias, né, mas não estava lá. E é claro, e aí parece que nós brasileiros gostamos muito de uma teoria da conspiração, né? Isso aí é igual você tirar a teoria da conspiração do brasileiro, é igual você tirar a fofoca do crente, né? Você vai tirar o principal hobby dele, né? Não tira a fofoca dele, que ele vai não ter muita coisa o que fazer. Então, é claro que o texto que o Marcel falou, de fato, aponta para o anticristo. Agora, se a gente observar o anticristo, não só em Apocalipse 13, o texto que o pastor Marcel falou, e deixando claro que ele não falou do anticristo só nessa perspectiva, mas de uma maneira mais aberta, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, a carta de João, a primeira carta, o capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 15. João vai destacar algumas questões. Lá na altura do versículo 16, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, no singular, vem o anticristo, também agora muitos. Então João, no primeiro século, está afirmando que já naquela época havia muitos anticristos. É claro, se você perguntasse para Paulo, para Pedro, quem era o anticristo naquela época, eles não titubeariam, diziam: é Nero. Se vocês perguntassem para os cristãos, pós-Paulo, pós-Pedro, quem é o anticristo? É o Calígula. É o 7º Severo, é o 10º, é Trajano, é Vespasiano, porque cada um dos imperadores romanos eram piores do que o outro. Agora é importante observar o sentido que a Bíblia, a conotação que a Bíblia dá para o anticristo. Quando eu falo na teoria da conspiração, é que a cristandade não pode criar um programa escatológico vendo só um anticristo que vai surgir e a gente não sabe quando vai surgir. Não há a Bíblia não há uma cronologia na Bíblia quando diz respeito a eventos futuros. Não há cronologia. Não há. Então é fácil escrever como escrever na década de 60, numa editora bem famosa aqui no Brasil, que o anticristo era o Papa, né? O Karol Wojtyla, o João Paulo II. Então, só especulação, só teoria da conspiração, que o anticristo era o Mikhail Gorbachev, presidente da União Russa Socialista Soviética. Não foi. Agora eu vi Lenin, Stalin, Mussolini, né? Hitler, Obama, Valdemiro Santiago, desculpa, citei nome sem querer. Então, a gente tem que observar que o anticristo, ele sempre existiu, tanto na Bíblia quanto na história. Por exemplo, se você observar Caim, a Bíblia diz que Caim era do maligno, ele tinha um espírito de anticristo. Caim, Mirode, Balaão, Jezabel, Acaz, Judas. Então você tem aqui, o próprio João está dizendo que naquela época já tinha surgido muitos anticristos. Então a gente deixa de perceber que o mal está imperando no mundo, que o mal está de fato influenciando o mundo com os seus valores, conforme Romanos 12, quando a gente, baseado numa escatologia reducionista, só vê a possibilidade de aparecer um anticristo lá no futuro. A gente sabe que vai aparecer.
Aí o texto fala, quem é o anticristo? É aquele que nega Jesus. Historicamente, muitos líderes, isso de religiões, líderes políticos, filosóficos, seja de qual dimensão eles pertenceram, eles negaram Jesus. Então, o anticristo é como se cada geração tivesse o seu próprio anticristo. Isso é tão interessante. Por exemplo, um dia desse, quem era o anticristo para os adolescentes? O Restart, aquela banda de música, o Restart. Que aqueles meninos tinham uma cara de besta que não era brincadeira, Então, para cada geração há um anticristo. O que precisa é contextualizar em cada momento histórico quem é o opositor. A ideia do anticristo é o que se opõe, né, pastor Marcelo? Exatamente, o opositor. É tão interessante isso que o Cristinal está falando, eu quero ratificar com ele, bastante pertinente, porque o próprio João, entendeu, que teve toda essa visão lá de Apocalipse, é que escreve essas cartas também. E ele diz, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3 também, que olha o que ele diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já é no mundo. Entendeu? Então é um espírito, quando fala, é exatamente essa força demoníaca do anticristo já está imperando há muito tempo. De oposição, de rebeldia, é tudo aquilo, anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo, E aí você vai ver que depois que ele vai esclarecendo melhor essas questões. O que significa milênio? E já introduzi uma resposta a contento a essa pergunta. A palavra milênio, ela aparece nas escrituras do Apocalipse. São pelo menos umas 12, 14 vezes você tem essa palavra milênio no livro do Apocalipse. Ela se refere justamente a um período em que Cristo vai reinar, conforme a interpretação futurista, que é a nossa linha de raciocínio assembleiana. Cristo vai reinar neste mundo com a igreja, juntamente com todos os salvos, todos os remidos, e nós cremos, conforme referências bíblicas do Apocalipse, que esse milênio será um período de 1000 anos de paz nesta terra, de sofrimento, de pecado, de angústia. Nesse período, Satanás será amarrado e será fechado num poço do abismo, e na terra Cristo reinará com os salvos. E a Bíblia diz que nesse período nós seremos então reis e sacerdotes do reino do Senhor, e aqui viveremos conforme também uma referência paralela que podemos usar, Isaías capítulo 65, pois a Bíblia ali declara que haverá um período de grande paz, que os velhos cumprirão os seus dias, haverão velhos nas praças, velhos e velhas. O texto diz assim, Isaías, nas praças de Jerusalém, os jovens chegarão a 100 anos, os adolescentes, mas o ímpio de 100 anos será amaldiçoado. Então nós percebemos que o milênio então será um período de 1000 anos de paz do reinado de Cristo na terra com a igreja. Isso segundo a nossa interpretação bíblica futurista do Apocalipse. Nós também agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes. E não deixe de assistir o nosso programa A Igreja Quer Saber. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Sintergráfica, 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30.